bora começar. Tô querendo botar um negócio aqui, mas não tô conseguindo. Meu Deus, peraí. Bora lá. Tá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deu povo. Eu que lute. Bora lá. Na última aula eu pedi para vocês pesquisarem sobre a Guerra dos Cipais e a Revolta dos Cipais e a Guerra do Ópio. Não foi isso? Foi isso, professora. Foi isso mesmo, professora. Foi. Eu vou inventar as vozes na minha cabeça, né? Assim, não falo. Eu vou inventar as vozes. Já é normal, né? Ter voz na minha cabeça. Aí, uma mais, uma menos. Bora lá. Cadê as vítimas? Aqui. Alice fez. Vai colocando aí que sim ou que não. Alice fez. Ela tá aí, amiga? Amanda, Beatriz e Bianca, alguma dessas fizeram? Tá todo mundo aí. Eu fiz sim, Dani. Bianca. Bora, Bianca, você vai falar sobre o ópio ou sobre os cipaios? Eu posso falar do ópio? Pode. Posso começar? Pode. Na verdade, não foi uma guerra, mas duas. Ambas travadas no século XIX. Na China, nesses conflitos, a Grã-Bretanha e a França se aliaram para obrigar a China a permitir em seu território a vinda do ópio, uma droga anestésica extraída da papoula. Para britânicos e franceses, exportar o ópio para a China era uma forma de compensar o prejuízo nas relações comerciais com os chineses, que vendiam aos ocidentes mercadorias muito mais valorizadas, como chá, porcelanas e sedas. Mas o governo de Pequim não havia o troca-troca com bons olhos, desculpa. A partir do século XIX, o consumo da droga explodiu no país, causando graves problemas sociais. Nem o decreto imperial de 1796 conseguiu deter a expansão do problema. Continuo? Pode continuar. A coisa pegou fogo de vez em 1834, quando o governo chinês destruiu uma quantidade de ópio que estava na mão de mercadores britânicos, equivalente ao consumo de um ano. O governo da Grã-Bretanha reagiu enviando ao Oriente navios de guerra e soldados, dando origem à Primeira Guerra do Ópio, mas mais bem equipada. A tropa britânica venceu os chineses em 1842, obrigando-os a assinar um tratado de abertura dos postos e indenização pelo ópio destruído. Mas o comércio da droga continuava proibido. O negócio complicou de novo em 1856, quando autoridades chinesas revistaram um barco britânico à procura de ópio contrabandeado. Era a desculpa que a Grã-Bretanha precisava declarar a Segunda Guerra do Ópio. Vencida novamente pelos ocidentes em 1857, como o preço pela derrota, a China teve de engolir a legalização da importação de ópio para o país por muito tempo. O uso e o comércio da droga em território chinês só foram banidos de vez após a tomada do poder pelos comunistas em 1949. Muito bom, Bianca. Muito bom. Alice não se pronunciou, não foi? Pronto. Amanda, nada também? Bianca falou. Caio e Carlos Rogério, algum dos dois fez? Eu fiz, Dani. Vai, Bia, fala alguma coisa resumidamente. Fala sobre o cipaio, já que Bianca falou sobre o ópio.
A revolta dos cipaios. Cipaios ou cipais do hindu cipai, que significa soldado, também conhecida como Revolta Indiana de 1857. Foi uma insurreição popular armada que se sucedeu na Índia entre os anos de 1857 e 1859. Com efeito, foi realizada por soldados hindus e muçulmanos contra a dominação e exploração britânica e pode ser considerado o primeiro movimento de independência da Índia. Durante o século XIX, a Inglaterra imperialista deteve a hegemonia mundial e explorava os recursos de mão de obra e o mercado consumidor de suas colônias, dentre elas a Índia. Por conseguinte, que este levante ficou circunscrito às províncias da região central e do norte, enquanto o sul da Índia não se envolveu no conflito. Assim, no dia 19 de março de 1857, Mangal Pandey liderou os cipaios, matando diversos oficiais ingleses, mas capturado e executado. Tornou-se martim da Primeira Guerra de Independência da Índia. Na sequência, em 10 de maio de 1857, o 11º Regimento de Cavalaria de Bengala se amotinou em Meerut e seguiu para Delhi, conquistando a cidade e matando muitos europeus. Em julho, os reforços britânicos começaram a chegar e, após algumas semanas de combate, derrotam o exército Sipai. Em 1859, o contingente de soldados britânicos aumentou significativamente e o movimento foi finalmente controlado. Aí eu fiz as causas, falo? Fale. Uma das grandes causas da revolta foi o alistamento obrigatório de jovens indianos no exército da Companhia Britânica das Índias Orientais, a qual representava a coroa inglesa na Índia. Estes soldados deveriam garantir toda a segurança na Índia. Estes soldados transporte e comercialização dos produtos que circulavam na colônia. Além do mais, o recrutamento misturava membros de várias castas e causava insatisfação entre outros brahmanes e kshatriyas. Para completar estes, cerca de 200 mil cipais para 40 mil soldados britânicos estavam insatisfeitos com as péssimas condições de trabalho e a baixa remuneração. Outra coisa mal vista pela população eram as missões que pregavam o cristianismo, bem como a política de anexação de territórios, a morte do dirigente sem herdeiros, empreendida pelos britânicos. Por fim, vale ressaltar o grande estopim, que foi a utilização de gordura animal de vaca e porco para impermeabilizar as munições dos fuzis utilizadas pelos soldados indianos. Como eles tinham de rasgar as cápsulas com a boca, acabavam ingerindo aquela gordura, o que era considerado intolerável, uma vez que era sagrado, tanto pelos hindus, a vaca, como pelos muçulmanos, o porco. Aí eu coloquei as consequências, precisa falar? Fale. Quando terminaram os levantes, os insurgentes foram executados e a Companhia Britânica das Índias Orientais foi extinta, dando início à administração direta da coroa britânica. Em agosto de 1858, quando a Inglaterra passou a ter um vice-rei da Índia, e britânicos entregaram os postos governamentais na administração colonial. Além do mais, o vice-rei pôs fim à política de anexações, estabeleceu a tolerância religiosa e a admissão de indianos no serviço público. Por fim, a Rainha Vitória tornou-se imperatriz da Índia em 1877. Ok, ótimo, Bia, ótimo. Quem fez, ótimo, enriquecimento, depois eu vou passar a atividade. Eu estou vendo que João colocou para mim aqui no chat, Eduardo também falou comigo. Então, por hoje, eu vou escutar as duas e depois eu passo a atividade, que aí todo mundo participa. Massa? Eu passei o vídeo sobre a Guerra dos Cipais para vocês, eu cheguei a passar? Alguém pode funcionar como meus auxiliares tic-teco? Vídeo da revolta dos cipais, acho Não, que da Guerra do ópio. Passei? Do ópio foi, Dani. Do ópio Passei, não foi? Pronto. Então já estou no meu planejamento massa, porque, você sabe, na minha cabeça não é das melhores. Nunca foi, nem nunca será. Você sabe bem disso. Então, bora continuando.
Eu quero correr hoje para a gente entrar, ou hoje, no máximo, na próxima aula, na Primeira Guerra. Eu já falei. Vamos lá. Deixa eu passar para cá. Tem alguém falando comigo no chat? Não, né? Deixa eu ver. Lembro não, Nicolas, minha cabeça é só Jesus. Aí eu olhei meu planejamento e disse, não, era para eu ter passado o vídeo, mas glória a Jesus, eu passei. Ô, glória. Já facilita meu trabalho. Bora lá, continuando, pessoas horrorosas. Então, a gente vai falar sobre o imperialismo na Oceania, muito pequenininho, que está no conteúdo no livro de vocês que fala sobre esse contexto, tá? Então, a gente vai se basear basicamente para a prova na África e na Ásia mesmo, né? Porque era para onde estava realmente voltado, né, os interesses imperialistas. Então, a Oceania, né, um continente lá no Oceano Pacífico, formado por, você já deve ter estudado de geografia, né? Conglomerado de várias ilhas, que eu não me lembro direito, mas é a Polinésia, a Macronésia, né? Melanésia, acho que é isso. E é de não me escuta, mas é isso mesmo. Então, ele tinha uma localidade. Qual era o interesse? Deixa eu falar aqui. Já falei que vocês parem de falar comigo no... Eu vi que você escreveu, João Pedro. Eu falei, olha, eu vou pegar as duas meninas, porque elas já fizeram um corparo bem o trabalho. E aí eu vi que você fez. Só para eu lá. Sim, eu botei em PDF, viu, de Vargas, depois vocês me lembram para mandar para vocês em arquivo, tá? Então, vamos lá. Qual era o objetivo da Oceania, tá? A gente sabe que a necessidade do imperialismo era principalmente mão de mercado consumidor, matéria-prima, esses eram os fundamentos do imperialismo, né? É se baseado naquela ideia do darwinismo social, do fardo do homem branco, justamente para legitimar essa invasão desses continentes. No caso da Oceania, ela era uma questão estratégica, porque a Oceania ligava liga, né, a Ásia e a América. Então, ela era uma dominação muito voltada para a questão da estratégia, não mais do que o mercado consumidor ou matéria-prima. A fundação geral ali, a ideia do imperialismo na Oceania era uma questão realmente de território, um território que era bem localizado, então servia bem para escoar os produtos da América para a Ásia ou o inverso. Os povos nativos da Oceania, que são os que a gente chama de aborígenes, tá? Eles também divididos em etnias, não significa que eles também não resistiram, mas esses povos também, assim como aconteceu lá na Ásia, assim como também aconteceu na África, esses povos foram dominados por essas potências imperialistas. Significa que esses povos dominados desses continentes, eles aceitaram pacificamente essa dominação? Óbvio que não, óbvio que não. Vai existir movimentos de resistência. Claro que quando ocorreu a dominação europeia, muito mais aparato de militar, bélico, os europeus tinham. Então, com isso, fez com que eles tivessem mais uma eficácia nesse processo da exploração, mas não significa que, desde esse primeiro contato do europeu com a ideia imperialista na África e na Ásia, não significa que não teve movimento de resistência. Houve sim, houve movimento de resistência praticamente em todos os continentes. Tanto que vocês estudaram, hoje as meninas explicaram, pesquisaram aquilo que eu tinha explicado na guerra passada, né? Os cipaios, a guerra do ópio, não significa que essa população ela não resistiu. A gente viu na África, na Ásia, e hoje a gente vai ver um pouquinho desse movimento de resistência no continente africano. Mas, em geral, esses povos dominados, eles sim se tentaram, de alguma forma, resistir a essa invasão. Agora, claro, né? Não tão bem organizados. Eu vou estar falando de países europeus que tinham estados centralizados, organizados militarmente, de forma política, e isso favorecia essa política do imperialismo, tá? Usava, como eu disse a vocês, armas modernas, né? Usavam meios de comunicação para que eles pudessem consolidar essa vitória dentro desses continentes, e aí houve a dominação, mas isso não significa que não houve resistência.
Se cair porventura em prova alguma coisa falando assim, a Europa, a Ásia e a África aceitaram, lógico que não, houve diversos movimentos de resistência, agora, é claro, não lograram isso porque a gente está falando de países europeus que tinham armamentos modernos, que tinham um sistema de comunicação, que tinham uma organização política, uma organização bélica e militar, e aí acabava eles logrando êxito em relação a... Amiga, tem um Motorola G5 querendo entrar. Quem é esse Motorola G5? Quem sabe? Quem sabe? Amiga, tu falou comigo? É porque tem um Motorola que está aparecendo para mim aqui. Motorola G5 querendo entrar. Eu já perguntei quem é essa pessoa e ninguém respondeu. Não sei, mas olha. Esse povo. Sim, vamos lá. Tá aparecendo meu slide aí para vocês ainda? Então vamos embora. As políticas imperialistas não foram aceitas de modo pacífico, acabei de falar isso, né? Pelos povos asiáticos, nem pelos povos africanos. Não significa que porque teve essa dominação foi pacífica. Lembra que até mesmo no processo da escravidão anterior, né? Dos povos africanos, houve resistência sim, porque a história sempre parece que mostra como se o negro dissesse, tudo bem, eu vou ser escravo. Não, houve diversos movimentos de resistência. E esse movimento de resistência, alguns tiveram lutas armadas, mobilizações militares, como uma colega falou aí dos cipaios, mas também ocorria resistência cotidiana. E como é que tinha essas resistências cotidianas? Sabotagem, né? Sabotar equipamento, plantação, né? Fazer queimadas, isso era uma forma de sabotar. Isso era forma de resistência, Então, tinha aquela forma de resistência, como dos cipais, que é o quê? Houve a luta armada, houve o confronto, mas também existia formas de resistências, como colocar-se de maneira mais indireta, que era aquela que eles boicotavam a potência imperialista, principalmente quando era produção agrícola, eles boicotavam a produção ou quebravam os equipamentos. Isso era uma forma de resistência. A manutenção dessas práticas representavam, sim, forma de resistência, apesar de não caracterizar, a primeiro plano, um conflito armado. Outra forma de resistência era a preservação cultural. Então, o que acontecia? Esses povos, quando eles passaram a ser dominados pelas potências europeias, em geral, eles tinham que pegar algumas características das potências europeias. Inclusive, muitas vezes, eles tinham que aprender o idioma das potências europeias. E quando se tenta preservar a sua cultura, os seus laços religiosos, os seus laços linguísticos, culturais, etc., isso também é forma de resistência. Então, resistência não é apenas pegar em armas e ir para a luta. Não. Existiam outras formas de resistência que aconteceram nesses continentes. Eu vou pedir para vocês, depois, eu vou abrir aqui o livro de vocês, que fala sobre isso aqui, ó, o movimento de resistência em Etíope e o Nando. Deixa eu ver qual é a página que eles estão. Deixa eu ver. Onde foi que eu botei isso? Aqui. Está na página 285, né? Porque na página 284, deixa eu botar aqui no quadro na tela para vocês. Na página 284, ó, ele vai falar aqui, peraí, gente, porque eu sou, vocês sabem, né? Toda uma mobilidade. Peraí. Dani? Oi? Vou te interromper, mas eu queria saber se tu vais passar a atividade no livro, sem ser... Vou. Oh, não tenha dúvida. Vou sim, não tenha dúvida, vou sim. Ok. Vamos lá, então aqui, ó, na página 284 é aqui, ó, a resistência ao imperialismo. Olha que eu acabei de falar sobre isso, ó, os movimentos de resistência à dominação imperialista tiveram início nos primeiros anos de contato. Não significa que eles aceitaram, ok, vem me dominar. Não, houve resistência. No século XIX, as ações de resistência se intensificaram, principalmente por causa da violência empregada pelos colonizadores, né? Como o caso dos cipais aí, né? Você não respeitar a religiosidade, como os animais que eles tinham como sagrados, ou até mesmo fazer com que as pessoas tenham que se alistar obrigatoriamente, é forma de resistência, é forma de violência. Então, as políticas imperialistas não foram aceitas de forma passiva, os movimentos de resistência ocorreram das mais diversas regiões,
Em alguns casos foi necessário lutas, mobilizações militares e outros aqui, como eu acabei de falar, ó, ações cotidianas, como sabotagem e até mesmo a manutenção, ó, de prática cultural. Manter a sua cultura, sua forma linguística, a sua religião, enfim, isso é forma de resistência. E aí ele vai falar sobre algumas formas de resistência. No caso aqui da Índia, ele vai falar sobre... Deixa eu achar aqui o que ele vai falar aqui na Índia. Cadê? O etíope, isso, na África, e acho que na Índia que ele vai falar sobre os nomes. Deixa eu ver aqui no livro de vocês. Não, aqui é os cipários que a gente já trabalhou. O cipá a gente já falou, que foi lá na Ásia, né? Há uma resistência. Agora a gente vem para os Nandi aqui na África e vem para o Império Etíope, que está na página 285. Então, da resistência na Ásia, a gente viu tanto o ópio, que de toda forma foi resistência, e cipaios, que ocorreu também lá na Ásia. Da África, o autor de vocês vai destacar o Império Etíope e o povo Nandi, que ocorreu também lá no continente africano, está na página 285, para vocês darem uma olhadinha. Então, o Império Etíope, liderado por Menelik II, imperador da Etiópia, ele vai empreender ações de defesa contra as ocupações inglesas, francesas e italianas na região. Reuniu cerca de 70 mil pessoas em um exército e venceram conflitos com as forças imperialistas. Então, olha que tipo de resistência legal, né? O Império Etíope conseguiu juntar 70 mil pessoas que estavam insatisfeitos com aquela forma de dominação e, nem que seja por um breve período, eles conseguiram a sua independência em relação àquela potência imperialista. No século XIX, vai chamar a atenção para vocês o povo Nandi, que vivia hoje no atual região do Quênia. Sob a dominação inglesa, esse povo que vivia lá na região do atual Quênia se organizaram também, como no caso do Etíope, em exércitos armados para lutar contra, principalmente, o que eles configuravam como se fosse uma invasão abrupta do seu território, porque os ingleses queriam construir uma ferrovia, né, para escoar esses produtos. Então, era o processo do imperialismo, né? A ideia era a manutenção do capitalismo. Então, como uma forma de resistência para que o seu território não fosse invadido e não fosse construído essa ferrovia na sua terra, nas terras do povo Nandi, que hoje é o atual Quênia, ocorreu um conflito que durou cerca de 7 anos, mas com a morte do seu líder, esse movimento foi enfraquecido. Vocês podem depois dar uma olhadinha nessa página aqui, ó. Aí vai falar, ó, tanto do Império Etíope aqui, como do povo Nandi, aqui, ó. Tá? Vou passar um pouquinho. Vou falar para vocês agora sobre o pan-africanismo. Deixa eu botar aqui para vocês. Botei aqui, ó. Vocês vão pesquisar, ó, já tem uma atividade aqui, ó. Outros movimentos de resistência, escreva no caderno, olha aí. Outros movimentos de resistência. O que eu falei para vocês, que o autor de vocês trabalha é só o Império Etíope. E o Nandi, ele também trabalha os Zulus, né? Trabalha lá no sul da África, ok. Dani, Oi? tu quer mais ou menos quantos movimentos de resistência? Não, mais 2 ou até... Bota só um de cada é suficiente, porque nem todo mundo precisa falar a mesma coisa. Um só. Bota um só. Tá certo. Tá bom, obrigada. Nada. Vou falar para vocês agora sobre o pan-africanismo, tá? Primeiro, para falar do pan-africanismo, a gente tem que falar do nacionalismo. O que é o nacionalismo? Eu botei aqui, ó. Nacionalismo é um conjunto de sentimentos de valorização, a exaltação da nação. A gente tem vivido muito isso, né? Um governo que tem falado muito do nacionalismo, dessa valorização da ideia da nação. Isso é muito ligado também ao que a gente vai estudar agora no início da Primeira Guerra, que é a valorização das suas características nacionais, né? O termo nacionalismo, ele já fala por si só o que é
que é o nacionalismo, né? Que é uma política voltada para o reconhecimento de quem? De uma identidade nacional. Então, eu me reconheço como identidade nacional, eu valorizo o meu país, eu defendo ele em qualquer perspectiva. O meu país ele é superior em qualquer perspectiva. E o que acontece? Ele gera uma imposição imperialista, que foi isso que aconteceu. Essa ideia da valorização dessas potências imperialistas, né, esse nacionalismo, gerou para os outros continentes a ideia de que se somos superiores, somos uma nação, a ideia de que uma nação sublime, suprema, etc., eles podem levar imposições imperialistas para outros países. E aí esses países também vão ser imbuídos de ideias nacionalistas. Em que sentido? Se um vem com a ideia da dominação, o outro vai formar a ideia da defesa. Entendem? Então, o nacionalismo ele vai se configurar em dois âmbitos aí. Ele vai se configurar naquela política expansionista do imperialismo europeu, né, de chegar em outras... Europeus só não, porque os Estados Unidos entram, o Japão entra, mas é porque a gente, em regra, com a maioria europeia, a gente coloca para a Europa. Então, aquela ideia de ele expandir a sua potência imperialista, e no outro âmbito, ele vem entre os povos que são dominados, né? Entre esses povos dominados, vai começar a surgir um sentimento que vai desencadear esses movimentos de resistência justamente pela perspectiva de nós somos um povo, temos que ter união e a gente tem que lutar em defesa do nosso território, da nossa cultura, do nosso povo, e aí vai gerar também o nacionalismo no âmbito dos dominados, não só dos dominadores. E aí, nesse contexto, vai surgir diversas ideias nacionalistas que vão propor para os dominados a ideia de independência. Para os dominadores era a ideia de que eu sou superior, eu vou dominar. Eu sou uma nação soberana. Né? A valorização dessa nação leva o processo do imperialismo, porque é a busca pelo lucro, mas também dos povos dominados vai surgir essa ideia de nacionalismo. A ideia de que, como povo, a gente tem que se unir e que a gente tem que lutar. Lembrando que muitos desses povos, eles foram fatiados, né? Lembra da partilha da África ali? Foi fatiado. Então, muitos povos que pertenciam ao mesmo grupo foram separados e muitos que, na verdade, eram inimigos foram colocados juntos no mesmo território, porque o europeu não respeitou. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. O europeu, como eu já falei... Cadê a imagem? Não respeitou os limites territoriais, ok? Mas a gente tem que lembrar que, com o tempo e a vivência desse povo dominado, vai surgir essa ideia nacionalista de que a gente tem que propor uma independência, lutar por essa independência, isso é forma de resistência. Mas a forma de resistência agora vem com a configuração de que nós podemos ser um país independente. Não basta eu colocar essa potência para fora. Eu vou colocar ela para fora e vamos formar um Estado soberano, vamos se transformar em um povo independente. E aí, nesse contexto, que está no livro de vocês, na página 286, vai surgir o pan-africanismo. Deixa eu falar sobre ele aqui, ó. Vai surgir o pan-africanismo. Eu coloquei aqui, ó. Pan-africanismo é o nome dado a uma ideologia. Toda revolução vem primeiro de uma ideia. Toda revolução vem primeiro de uma ideia. Deixa eu aumentar aqui. É o nome dado a uma ideologia que acredita que a união dos povos de todos os países do continente africano na luta contra o preconceito racial e os problemas sociais é uma alternativa para resolvê-lo. Então, vai surgir aquela ideia, né? Aquele movimento de que na África o nacionalismo vai ser forte para poder levar principalmente o processo de independência desse continente que foi devastado pelas potências imperialistas, até mesmo antes pelas potências que não eram imperialistas, que a gente chama de colonizadores. Então, o que vai acontecer principalmente? A elite africana, em geral, das grandes cidades, passaram a principalmente receber as ideias do nacionalismo, do que acontecia na Europa, eles vão ficar muito impregnados dessa ideia da independência. Então, na África, o nacionalismo era forte, principalmente do membro da elite. Então, vai ser um movimento de cima para baixo. A elite vai encabeçar esse movimento.
nas grandes cidades, muitos jovens passaram a perceber a lógica da dominação imperialista. Por que eles estão aqui? Não é para trazer desenvolvimento, não. Não é ideia de darwinismo social, coisíssima nenhuma. É para nos explorar. Percebendo a lógica desse mecanismo de exploração, o que vai acontecer é que, principalmente os jovens da elite africana, vão começar a criar esse movimento que vai passar a lutar contra a exploração do povo africano, contra a exploração dos trabalhadores locais, que, na verdade, eles só eram utilizados como instrumento do imperialismo, das grandes potências, para trazer riqueza, porque era isso que acontecia, não é? Era isso que acontecia. Então, imbuídos, algum povo da elite, muitas vezes estudavam na Europa, ou até mesmo o pouco conhecimento que tinha, eles vão ficar imbuídos dessa ideia nacionalista e começar a perceber a ótica do mecanismo. Era um mecanismo. Não existe um povo mais civilizado para civilizar os menos civilizados. Isso é balela. O que existe é um mecanismo de exploração de potências maiores para potências que eles consideravam serem inferiores. E graças a esse inconformismo que surgiu numa pequena parcela e depois se proliferar para boa parte, esse inconformismo que surge entre os jovens contra essa injustiça que ocorria lá na África, esse movimento vai se destacar e vai formar chamado de pan-africanismo, que surge no final do século XIX, né? Principalmente vai surgir por ideias de independências que ocorreram em outros períodos históricos, até mesmo bem mais no passado, mas vai servir como possibilidade de luta por essa independência, tá? Então, criado no século XIX por pensadores afrodescendentes dos Estados Unidos e das Antilhas, o pan-africanismo propunha autonomia à união do continente africano e as ideias eram divulgadas em congressos, obras e conferências. O que acontece? Esse movimento ele vai ficar não só na África, os descendentes, né, que a gente chama de, como é a palavra? Afrodescendentes, né, que já estavam em outros lugares, por exemplo, na América, começa a divulgar essa ideia de que a África precisa ser livre. Ó. Século XIX não cabe mais espaço para uma dominação europeia, norte-americana, dentro do continente africano. Então, começa a surgir e pegar espaço esse movimento chamado de pan-africanismo. A gente tem que lembrar também que a presença do imperialismo na África e na Ásia estava ligada exclusivamente ao interesse de extrair o máximo de riquezas do território. Tá? Então, aquela ideia de colonizar era o quê? Era a ideia de explorar. Aquela ideia de que vai ajudar não existia. Era uma ideia de tirar o máximo de riqueza a qualquer custo da população. Então, vai surgir a ideia de que esses movimentos de independência, que países podem chegar a esse movimento de independência para, por fim, colocar o fim essa prática chamada de imperialismo. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, mesmo após a independência, muitos dos países africanos e asiáticos continuaram sentindo os efeitos terríveis desse período do século XIX. Ora, vamos só usar como base a gente, né? Nós fomos colonizados no século XV, século XVI, e embora esse passado histórico tenha sido relativamente deixado para trás há um bom tempo, ainda é uma característica do subdesenvolvimento. Lembra das aulas de geografia do professor Ed? Existe o quê? Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A grande maioria dos países que são subdesenvolvidos foram países que foram o quê? Colônias de exploração. Aqueles que são países desenvolvidos, ou eles eram metrópoles, ou eles foram colônias de povoamento. Olha o Canadá, olha os Estados Unidos. Então, a exploração do século XV gera consequências até hoje. Imagina o imperialismo que foi do século XVIII, século XIX. As consequências ainda são maiores. Então, a gente tem que lembrar que a política do imperialismo era explorar, era tirar as riquezas, era subjugar o povo, era oprimir, era ter o domínio da população, da mão de obra ali, extrair as riquezas. E aí, meu velho, isso vai gerar, até os dias de hoje, vai gerar herança, uma pesada herança imperialista. Então, até hoje, países do continente sofrem ainda devido àquele processo de exploração imperialista que surgiu há séculos passados, né? No século passado. E a gente também tem que lembrar que esses países ainda vivem muitas guerras civis.
Por que a gente vê de vez em quando falar sobre guerra civil em algumas regiões da Ásia e principalmente em algumas regiões da África? Porque justamente aquela divisão que ocorreu, aquela partilha que ocorreu, que não respeitou as etnias, os povos, os grupos, acabou colocando povos uns contra os outros ainda para lutar por interesses territoriais. Então, até hoje, os países do continente africano ainda existem essas guerras territoriais, ainda hoje sofre com a busca de recursos das grandes potências. Vamos dar um exemplo claro. Vocês já devem ter, vocês sabem que nos Estados Unidos é muito comum o hábito de quando a mulher ficar noiva receber o quê? Um diamante, não é isso? Aqui no Brasil a gente tem muito hábito de botar aliança na mão direita, né? E quando casa, bota aliança na mão esquerda. Não é assim no Brasil? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, e na Inglaterra, é muito comum a pessoa ficar noiva, ela recebe um diamante, sim. E da onde vem essa riqueza? Qual é o mecanismo? É a África. É a África. E tem um filme maravilhoso que vocês podem assistir sobre isso, que é Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio. Não é um filme nem muito antigo. Eu vou até olhar aqui se tem na Netflix para passar para vocês assistirem. É um filme maravilhoso. E fala sobre o quê? Fala sobre o imperialismo. A dominação atual no continente africano. Já são países independentes, boa parte são países independentes, mas não deixaram de ser explorados pelas grandes potências. O exemplo está aí. A cultura popular não, a cultura elitizada norte-americana de presentear com diamantes. E isso, qual é a origem disso? Qual é o fruto disso aí? Isso está na exploração africana. Ou seja, o imperialismo parou? Teoricamente, não. Teoricamente, não aconteceu. E esse continente ainda é um dos continentes que vive com os maiores dramas de miserabilidade, de violência urbana, ou seja, de violência civil, dentro desse continente. Herança de quê? Herança daquele processo do imperialismo. Então, aquela ideia de que vamos civilizar, afundaram de vez. Afundaram de vez o continente africano, que sofre desde o século XV, quando já lá naquele primeiro processo de colonização, o europeu já pegou lá do africano, que era uma prática comum deles, escravizarem os povos que haviam perdido, e a gente já viu essa história desde o sexto ano, escravizão por guerra e por dívida. Então, era uma prática comum, infelizmente, não justificando, mas era uma prática comum. Isso perpetuou-se no continente africano, e aí o europeu, que já não existia mais, observou essa prática lá e trouxe essa prática para os outros continentes. Já aí, por isso que a escravidão acaba ganhando cor. Então, é um passado muito pesado que o africano tem, né? Que a Ásia tem, mas vamos colocar principalmente o continente africano. Então, ainda hoje, sofrem com essa herança imperialista. Eu espero que vocês tenham compreendido isso. São povos que tiveram a sua cultura modificada, porque quando o europeu chegava, ele modificava a cultura. E lembra que algumas regiões, elas tiveram colonizadores diferentes. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Chegava um povo europeu e impõe um jeito de vida. Aí mudava o povo, o dominador, criava outro modo de vida. Então, esse povo foi perdendo identidade cultural. Eles precisaram criar a política do nacionalismo para poder lutar por essa independência e até hoje sofre como consequências dessa política imperialista. Isso não mudou, isso não alterou. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, as consequências do imperialismo. Empobrecimento, o subdesenvolvimento e a perda da identidade cultural, tá? Então, por que se justifica tanta miséria lá na África? Na verdade, não se justifica. Mas a gente olhando a história, a gente consegue compreender por que esse continente ele passa pelos piores índices de desenvolvimento. Por quê? Por causa do homem branco, por causa das potências europeias, por causa dos Estados Unidos da América, por causa do Japão, por causa dessa política do imperialismo. Com a miséria e destruição cultural dos povos dominados. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Se eu queria do livro de vocês, isso foi eu que criei. Não, foi eu que criei. Amiga, Oi. intervalo. Intervalo, né? Eu volto de que horas? Ele tá saindo agora de 9h50 de 10h20. 10h20. Na hora que começa a aulinha de pedrinho, eu nunca posso acompanhar, menino. O menino tá jogando as baratas, minha gente. O menino tá jogando as baratas. Daqui a pouco o menino tá tomando banho só, pintando seus cabelos só. Quando não tem tempo de nada, a criança tá independente. Conselho tutelar, daqui a pouco bota aí na minha porta. Tchau, pessoas. 10h20 a gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.